Olá, você que acompanha as ondas do rádio, da Rádio Band News FM, também o YouTube da Rádio Band News FM e todas as plataformas de áudio. Vem com a gente porque está no ar mais um Pretoteca. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Cíntia Martins. E eu sou Larissa Alves. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E olha só, a gente faz essa gravação aqui na sala Band Google, que é uma parceria muito bacana aqui da Band com o Google e com muitos dados interessantes que são revelados aqui durante as nossas conversas. Normalmente, as pessoas que nós recebemos aqui no Pretoteca ficam espantadíssimos, querem que a gente mande os dados para elas também. É muito bacana e ao decorrer dessa conversa com essa convidada que daqui a pouco a Cíntia vai revelar, a gente vai trazendo esses dados e muitas curiosidades sobre esses artistas. É isso, vamos sem perder tempo, para a gente não perder tempo de conversa com ela, já revelar ela que é um fenômeno da década de 70, né? Também 60, 70, finalzinho dos anos 60 ali, uma das vozes mais brilhantes, mais cristalinas da música mundial, tá? Eu afirmo aqui dentro do Data Cíntia, porque eu acho que é. Mas ela, eu apoio, não é, não. Ela que chique, fala francês há mais de 40 anos, tá? Não mora no Brasil, mas que nunca teve tão presente, né, Larissa, nesse voo Brasil-França. Com muito orgulho, o Pretoteca tem uma alegria imensa de receber, eu posso chamar de ídola, Evinha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eva Correia José Maria, tá dando nome e sobrenome. A grande gigante Evinha aqui com a gente hoje. Que alegria recebê-la, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Cíntia e Larissa, um prazer enorme estar falando com vocês. E realmente eu tenho feito a ponte aérea entre Paris e Rio. 11 horas de voo toda hora. Então, mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. É isso, a gente vai destrinchar para você aqui que acompanha o Pretoteca, quem já conhecia a Evinha, quem não conhecia vai conhecê-la um pouco mais, porque muita gente está sim descobrindo, né, redescobrindo essa grande artista, ela que já vem de uma família completamente musical, que a gente vai contando aqui para você, além da bem-sucedida carreira solo, a carreira que teve com os irmãos no trio Esperança, ela tá bombando entre os jovens depois da parceria com o rapper carioca BK, através de 2 músicas, mas a gente vai soltar uma primeiro, né, Lari? Vamos sim, a gente vai colocar agora. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que não acredito em palavras suas. Só quero ver o que você vai responder quando eu disser que o seu amor é mentira pura. Você volta só pra embaralhar. Você parte só pra eu ir atrás. Foi só um spoilerzinho, né, entre a Evinha, o BK e o D-Caps, que já esteve aqui com a gente também. Então a gente está muito chique, recebemos o trio completo dessa música, né, Evinha? E foi o resgate dessa música original, que no seu álbum Cartão Postal de 1971, ela no seu álbum se chama Só Quero, com o BK virou Só Quero Ver, né? Essa parceria aí que ganhou o mundo, faz parte do álbum dele desse ano de 2025, é o Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer. E com essa música, né, você foi indicada, a senhora foi indicada pela primeira vez ao Grammy Latino, Larissa. Assim, são tantos números, tanto acontecimento que a gente fica até meio perdida. A senhora também está perdida com tanta novidade, tanta descoberta, redescoberta? Eu estou muito feliz. Aliás, a senhora... Não, proibido me chamar de senhora, mesmo se eu sou uma vovó, meninas. Era só uma questão de respeito, mas vamos com você, porque está muito jovem, é isso aí. Tá mesmo, nossa, tá mesmo. Eu estou super feliz, porque eu não esperava nada disso, né? Estava tranquila na França, em Paris, onde eu moro, com meu marido, minha filha, né, que eu tive... Logo que casei, e meus netinhos, eu estava tranquila, assim, brincando com eles, que agora realmente eu sou uma vovó bem nova. E foi um pedido que veio, uma solicitação para a minha gravadora, que é a Universal. Esse pedido, essa solicitação veio para um sample com um rapper que eu não conhecia. Eu não conhecia o BK. Eu confesso que não é meu estilo de música, né, que eu ouço. E o que aconteceu? Meu Deus do céu.
de repente, eu ouvi essa música e o que aconteceu foi que eu adorei o respeito que ele teve ele respeitou muito a letra da música e adaptou a maneira dele o que aconteceu. Então, na hora eu falei, não, isso aí é uma coisa muito bonita, porque a nova geração, né, é um reencontro, é um encontro de gerações. E foi o que aconteceu. Viralizou de uma maneira incrível e agora os jovens gostam de mim. E gostam muito, viu? Gostam muito. Antes da gente começar essa gravação aqui, conversar com você, eu falei com as meninas estagiárias aqui da Rádio Band News FM e elas disseram, meu Deus, a Evinha, eu adoro ela. E são meninas ali de 20, 23 anos. Sensacional. E que não conheciam às vezes pelos pais ouvirem, mas que agora resgataram e tem um amor, um carinho muito grande por quem é Evinha hoje. Já impactou a vida de muita gente. Eu queria, inclusive, Evinha, essa oportunidade para mostrar aqui um dado da sala digital Band Google, feita pelo Zé Florentino. A gente vai colocar aqui na tela para você, que é o interesse de buscas por Evinha, disparando em 2025. E aí a gente vê, olha esse gráfico por aí, viu, Evinha? Vai muito lá em cima agora em 2025. Claro, essas parcerias, essa principalmente, em que você aparece nessa música do BK, é muito interessante porque mostra ali o interesse de busca por pessoas de outras idades, esse diálogo, e é um diálogo natural, sim. Evinha? Primeiramente, queria saber o que você acha desse dado, desse boom que teve agora em 2025, e também se é um diálogo natural do que era feito ali nos anos 70 e agora, nesse resgate também com essa nova geração fazendo música e resgatando com muito carinho, né, o que vocês já fizeram ali no passado. Exatamente. Eu fico emocionada com isso. Aliás, a primeira vez eu fiz um show em São Paulo, quando foi logo depois do lançamento do Sample com o BK. E eu fiz um show da Evinha, normal, né? Como eu faço de vez em quando e tudo. E no fim do show, na apresentação dos autógrafos, engraçado que eu estou misturando um pouco o francês, desculpa aí. Fique em paz, são 45 anos pensando em francês, né? Falando em francês. É muito tempo, eu falo muito em francês, mais em francês, inclusive com meus netos, que acham que falam português. Né? Não falam nada, nem entendem. Quando eles vêm ao Brasil, eles ficam... E nesse show, na hora dos autógrafos, eu vejo tantos jovens numa fila enorme, dizendo, eu te adoro. Eu disse, não sou eu, não é possível. E eles vieram com discos antigos meus, o cartão postal, inclusive, na maioria. E os que não tinham me falavam tanta coisa boa, tanto carinho. Eu falei, mas o que está acontecendo? E isso aí foi o início do que está acontecendo agora. E eu fico muito emocionada porque eu não entendi. Eu sempre fiz minhas músicas, sempre gravei minhas músicas com muito amor, né? E eu tenho a impressão que as pessoas, inclusive os jovens, entenderam esse amor que eu quero passar para eles. Que eu sou feliz, então eu quero que todo mundo seja feliz. Simplesmente isso. Senão vou misturar mesmo. E é isso que aconteceu. Maravilhosa. E eu gosto sempre de voltar muito para o início, né? Quando a gente conversa com artistas do seu tamanho, artistas como você. A gente falou inicialmente, né, assim, você é de uma família musical, que era o Trio Esperança, ao lado de Regina e Marisa, suas irmãs. E elas eram irmãs, gente, de nada, ninguém mais, ninguém menos que Golden Boys, que era um grupo musical também, que bombava ali na época da Jovem Guarda, né? Ronaldo, Renato e Roberto, e o Valdir, que era um amigo, mas era meio que virou da família de alguma forma ali, né? Eu queria saber as origens dessa família musical, né? Desses 6 irmãos ali. Quem são os pais de vocês? Quem eram os pais de vocês que influenciaram de alguma forma que vocês buscassem esse caminho da música? Nossos pais adoravam música, amavam música, mas não eram músicos, não. Mamãe cantava baixinho, aquela coisinha mais linda do mundo.
E o papai, ele fazia parte de um coral de igreja. Ele sempre amou a música e ele cantava, sabe, afinado, tudo afinadinho e tudo. E um dia eles não influenciaram, não nos influenciaram absolutamente em nada em relação à música. Eles só fizeram. Vocês gostam de música? Todos nós éramos aficionados, né? Música era a nossa vida, desde pequenininhos. E o Roberto, que era o nosso irmão mais velho, e que infelizmente não está entre nós, não está mais entre nós, ele incentivava o tempo todo: não, vocês querem cantar, querem cantar. Eu era aqui, meus irmãos, eles começavam a ensaiar. No início, eles estudavam numa escola onde aprendiam instrumentos e tudo, era já voltado para a música. Eles fizeram esse grupo no colégio já. Que legal. Chegavam em casa, ensaiavam o que eles gostavam de cantar e tudo. Eu subia na cama, eu me lembro perfeitamente, eu tinha 5, 6 anos. Perfeitamente, essa imagem na minha cabeça, incrível. Eu sentava no meio deles e ficava lá perturbando meus irmãos, que eu queria cantar. A Marizinha, a mais nova, não era ainda nascida, e nós ficávamos, assim, fissurados nessas coisas, nesses ensaios deles e tudo. Então, o Roberto, meu irmão mais velho, um dia ele falou: olha, Mário, Regina, Evinha, vocês querem cantar? Queremos! Aquela coisa, queremos. Então, eu vou levar vocês para um programa e fazê-los conhecer pelo José Messias, que era um apresentador e que gostava da família já dos Golden Boys. Nós fomos, cantamos uma música para ele, ele falou: eu vou compor uma música para vocês e vamos fazer um teste. Aí gravamos um disco, Mário, Regina e eu. Um disco, não aconteceu absolutamente nada, o primeiro disco nosso, e que se chamava O Menino de Amendoim. O Menino do Amendoim. Ele vendia amendoim, ele fazia um monte de coisa e tudo, e ninguém comprava o amendoim dele. Então, 2 pessoas compraram esse disco, papai e mamãe, só. Nossa. Nunca mais tivemos. Mas ele insistiu, né, com o diretor da gravadora, que era o Milton Miranda na época, e ele insistiu, e daí gravamos o segundo disco, que explodiu no Brasil inteiro, que era o Filme Triste. Seguiu a Festa do Bolinha, que é a música que o Roberto e Erasmo Carlos compuseram para a gente, e daí nossa carreira começou, do Trio Esperança, primeira formação. Que Depois maravilha. eu conto mais. É o espaço para contar tudo que a gente quer saber dessa história, né? Lógico, a gente quer saber. Então tá. E principalmente também quais foram os principais desafios além desses, né? Você, uma menina preta ali, fazendo sucesso no rádio, na TV, nos anos 60, 70. Como é que foi trilhar essa trajetória, Evinha? Conta pra gente. E desculpe aqui, só para complementar a pergunta da Larissa, a senhora, você é do Rio, desculpa o hábito, tá difícil chamar de você. Você é do Rio, queria Pode saber... chamar de você. Tá ótimo, eu quero saber de onde exatamente, né, são essas origens aí para complementar a pergunta da Lari. Quando nós éramos pequenos, nós mudávamos muito. Nós éramos pobres. Eu nunca houve assim na minha mente, na minha lembrança, nunca houve uma sensação de ser pobre, né? E negra. Nossa família é uma mistura. Eu não me sinto negra pura, porque eu não sou negra pura. Meus pais eram misturados. Minha avó era índia. Nós temos espanhóis, portugueses, outra avó portuguesa. Tem tudo na nossa família. Então era uma mistura. A mamãe era clarinha. Por isso, né, os 7 irmãos são assim. Eu sou mulata, né? Não sei como é que chama. Na minha certidão, acho muito engraçado. Na minha certidão de nascimento está escrito cor parda. Não sei o que é parda, não sei. Agora eu acho que não tem mais
não tem mais isso, já tenho 70 e poucos anos, então não sei. Mas quando a gente começou a carreira, não havia essa conotação de raça. Quer dizer, pelo menos eu não sofri disso. E meus irmãos também não. Agora, no início, meu pai contou para gente, sempre contou, que ele era de um torcedor de um, de um certo time, e um dia ele foi num treinamento desses jogadores, e a partir daí ele não pôde entrar no clube porque ele era negro. Toda vez que eu passo em frente a esse clube, eu me lembro desse episódio que não foi muito agradável para ele, mas nós não sofremos disso. Nós moramos em todos os lugares possíveis e imagináveis quando a gente nasceu. Eu nasci em Botafogo, não sei porquê, aliás, nós todos, quase todos, a não ser a Marizinha, a menor, nasci na Policlínica de Botafogo. E eu não sei porquê, porque a gente morava, eu acho que meus irmãos moravam em Botafogo com meus pais, e aí eu nasci, de repente, eu acho que eu estava muito apressada para nascer logo, e eles não puderam ir para outro lugar. Tive que nascer e chegar ali e vamos embora. Agora, moramos em Madureira, em Cascadura, e no Engenho de Dentro, Vizinha. onde nós morávamos. Oi? Vizinha, que eu sou do Rio de Janeiro também, e eu morei a vida toda num bairro chamado Oswaldo Cruz, que é colado ali com Madureira. Oswaldo Cruz, moramos no Oswaldo Cruz aonde? também. Também. Será que ela vai lembrar? Eu lembro da casa. Eu lembro da casa, mas não lembro do lugar onde eu era muito pequeno, Sim. muito pequeno. Mas eu adorava ali, porque eu tinha muitos amiguinhos, ele era sabe? ótimo. Nós brincávamos muito, era muito bom. E depois nós moramos no Engenho de Dentro, numa casa onde todos nós, a gente tinha assim 11 cachorros, papagaio, gato, tinha tudo naquela casa. E atrás da casa nós os meus irmãos iam casando, e a gente construía no jardim, no quintal, não era um jardim, no quintal. A gente construía casas, casas não, quartos, né? Atrás da casa, e todo mundo ia morando lá, todo mundo. Nós vivemos juntos assim muito tempo, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Isso foi maravilhoso. E depois, com 15, nós fazíamos festa nessa casa, e programas gravados, programas de rádio, onde vinha Roberto, Erasmo, Vanderleia, Cleide Alves, todo mundo vinha gravar o programa lá em casa. Então era uma festa, fechava a rua, lá era na Rua Atalaia, eu lembro. Mas antes, infelizmente, eu não lembro o nome da rua, eu só lembro do lugar. Muito bacana. Fiquei curiosa. Tomara que você consiga lembrar a rua um dia, que aí eu fico sabendo se eu fui sua vizinha em algum momento ou não. Não é? Não, eu acho que não, porque você é muito jovem. Quando eu era pequenininha, não, você não existia. Agora, Evinha, eu queria muito recordar, né, esse seu início de carreira solo, porque o Trio Esperança, quando a Marisa engravida, vocês dão uma pausa no grupo e você acaba... Regina. A Regina, desculpa, é verdade. Marisa era a mais nova. A Regina engravidou e vocês deram uma pausa no grupo. E aí você teve a oportunidade de começar a carreira solo, só que você não queria muito, né? O seu irmão falou, não, você vai, e te colocou apenas diante das câmeras do Brasil inteiro no Festival Internacional da Canção, que você sai vencedora. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, de como foi encarar aquela multidão torcendo por aquela canção, que é Cantiga por Luciana, né? Inclusive um dos autores é o Paulinho Tapajós, que escreveu Andança, enfim. É muito emocionante ver você ali, né, debutando para a carreira solo naquele momento. Muito, muito emocionante. Isso também é uma lembrança que vai ficar em mim a vida inteira, né? Até o fim. Quando a Regina engravidou, justamente, o trio teve que parar, porque ela, esperando o nenenzinho dela e tal,
E a Marizinha entrou logo depois no meu lugar. Só que, como eu era solista do trio, fazia a voz lida, o diretor da gravadora, tudo aconteceu estranhamente, assim, uma felicidade total. Eu não esperava nada disso. O diretor da gravadora falou para o meu irmão Renato, que trabalhava era diretor musical na EMI, na Odeon, na época. Ele falou, olha, já que a Regina deu uma parada, o trio deu uma parada, e a Evinha é solista do trio, por que não tentar gravar uma música com ela, um compacto simples, como eles falava. E eu falei, bom, mas tá bom, eu vou gravar uma música, mas eu não quero sair do Trio Esperança. Depois a gente vai recomeçar, tá bom? Tá bom, sem problema e tal. Eu gravei o Casaco Marrom. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Vai, vai, Cecinos, aluno. E estourou essa música. Eu falei, que legal, estourou. Então, agora tudo bem, está fazendo bom sucesso, mas eu vou voltar para o trio. Quando eu vou, sabe, sair, ir para boate, eu era Nossa Senhora, não vou nem contar isso, porque é incrível. O papai dava uma bronca na gente. Eu ia para boate todo dia. E chegou, nesse momento, o Casaco Marrom estava bombando, né? E nesse momento, o diretor da gravadora teve um encontro com Paulinho Tapajós e Edmundo Soto, que são pessoas maravilhosas e que são grandes compositores, autores e compositores. Me pediram, vamos ouvir uma música que vai ter um festival internacional da canção. Eu falei, não, de jeito nenhum, não estou preparada para enfrentar festival grande assim. E eles falavam, não, mas aqui, vou mostrar a música para você. A pequena que vai nascer é a sobrinha da Beth Carvalho. Eu falei, então, se ela é sobrinha da Beth Carvalho, a Beth Carvalho vai interpretar essa música. Ele falou, não, a Beth Carvalho, ela é uma cantora que não é desse estilo aí. Mas eu falei, eu também não sou, eu não sei o que eu canto Festa do Bolinha. Aí ele falou, não, mas tenta. Então, tá bom, vou tentar. Tentei. Ele falou, então é essa aí, você vai cantar essa aí sozinha. Aí eu falei, não vou, não. E realmente, é uma história de verdade. Não vou cantar. E aí meu irmão Renato, que é incrível, ele sempre foi produtor, né, na musical lá, e é meu irmão. Então ele falou assim, paciência, um pouco de paciência, você não tenha medo, você vai cantar sim. Eu falei, então tá, você está me mandando cantar, eu vou cantar. E fui cantar. E daí eu ensaiei, fomos lá no festival, tudo bem, tudo ótimo. Eu não tinha muita ideia da coisa, não tinha ideia de que eu poderia participar desse festival, mas, bom, vou defender uma música que eu gostei, que é linda, então eu vou enfrentar. Eu tinha 17 anos. Eu fui e cantei lá, sabe, interpretei o que eu sentia dessa música. E aí levei um susto enorme, porque estava aquele purpurinho, assim, no fim da interpretação, eles falaram, olha, eu acho que é você que vai ganhar esse festival, é a fase nacional. Aí eu fiquei na minha e tudo, e meu irmão chegou para mim, de repente, estava tranquila, ele chega e falou, vem, você vai entrar no palco agora porque é você que ganhou. Eu falei, mas eu também não vou entrar no palco, não. Era uma coisa incrível. Eu falei, não vou. Ele me pegou e falou, eu fico com você. Aliás, tem uma foto de uma revista onde ele está atrás de mim lá e fala, vai. Me deu uma força.
E eu fui. Aí, então, ganhei essa fase nacional. Fomos para a fase internacional. Ganhei a fase internacional. Uau. E ganhei a revelação feminina. Por quê? Eu até hoje não entendi, mas eu aceitei com muita emoção, com muita felicidade na minha cabeça. É o vai com medo Depois mesmo, disso, né? Vai com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Olha o fruto que foi colhido. vai com medo mesmo. Vocês não podem saber tudo que eu passei assim. sem saber sem entender o que estava acontecendo. Aliás, tudo aconteceu supernaturalmente desde o início. A gente nunca projetou assim, sabe? Nunca planificou as coisas. Iam acontecendo, e até hoje é desse jeito, juro, é desse jeito. Eu não esperava. Depois justamente, fiz minha carreira solo, continuei a carreira solo, tranquilamente, sempre tranquilamente, viajava muito pelo Brasil. Aliás, vou retornar. Quando nós fizemos parte do trio muito tempo, eu ficava feliz da vida de ir a São Paulo toda semana para fazer o programa do Roberto Carlos, da Jovem Guarda. Isso foi antes da minha carreira solo. Mas era uma coisa assim, eu pegava o avião, que coisa mais linda pegar o avião toda semana. Tudo era brincadeira para a gente. Brincadeira mesmo, sabe? Quando a gente começou a fazer o programa do Roberto Carlos, para mim era brincadeira, ia a São Paulo, eu saía da escola às vezes, meu irmão ia me buscar, a gente ia direto de uniforme para o aeroporto, sabe? Então eu achava aquilo o máximo, sabe? Ir para São Paulo, toda hora pegar avião, eu sou uma artista, eu pensava. Então, voltando. Desculpa, vocês querem perguntar alguma coisa? A gente quer te ouvir. A gente tá só te ouvindo aqui. São muitas histórias, né? Muitas camadas. Pode concluir, Muitas fica à vontade. histórias, né? Então, depois disso, dessa carreira solo, onde eu fazia show no Brasil inteiro e tudo, e com o Trio Esperança também. Eu misturava os estilos, que aí eu era cantora de MPB, sabe? Uhum. Nós éramos Jovem Guarda, então misturava isso tudo. Era uma delícia, né? Fazer essa transição de Golden Boys, Golderança, a gente cantava os 7 juntos, depois cantava só o Trio Esperança, depois cantava só a Evinha. Era muito legal. Eu fui ao Japão interpretar uma música do meu irmão também, que compôs no festival Yamaha. A música ficou classificada, não foi aqui em Lisboa, foi em 76. Dentre as 10 músicas classificadas, foi a nossa. E no ano seguinte, 78, início de 78, a orquestra do Paul Mouriat, que era famoso no mundo inteiro, veio fazer um disco no Brasil. Esse disco era de músicas brasileiras. Ele era francês. E nesse disco eles pediram as pessoas que faziam vocais, que eram famosas e tal. Então, o que aconteceu? A gravadora chamou irmãos Correia, ou seja, Roberto, Ronaldo, Renato, Regina, Mário, Evinha e Marizinho, e Valdir, que era nosso primo amigo. Vamos todos fazer os vocais no disco do Paul Mouriat. Nesse disco, nessa gravação do disco, eu conheci uma pessoa que até hoje faz parte é o meu parceiro na vida e na música, que é o Gerard Gambus. E daí não aconteceu nada, nós somos profissionais, né? Claro, todo mundo profissional, mas eu estava de olho neste francês. E o que aconteceu? Fomos para o Japão fazer uma turnê, eu, Regina e Marizinha,
fazer uma turnê com o Paul Moriá, com a orquestra do Paul Moriá, durante muito tempo. A gente ficava 2 meses lá, no Japão, na China, e voltávamos para o Brasil, né? E continuávamos a nos comunicar, eu e Gerard e tudo, mas como amigos, né? E um dia, era em 78, ele começou a me paquerar muito, e eu também. Então começamos a namorar à distância, Gerard e eu. Voltávamos para o Japão, no segundo ano, e o que aconteceu é que a gente se apaixonou assim pelo outro. Então a gente não podia. Eu tinha minha carreira aqui, o Gerard tinha a carreira dele lá. Ele era o braço direito do Paul Moriá. Escrevia todos os arranjos, e várias coisas. Aí, então a gente não podia. Quando a gente tinha uma folguinha, a gente se encontrava no meio do caminho, ou seja, no Senegal. É complicado, mas é assim. No Senegal, que é a metade do caminho entre Paris e Rio de Janeiro. O que a gente fez? A gente se encontrava lá. E a mais dos telefonemas que a gente ficava horas se falando e tal, nos falando e tal, no telefone. E num desses meses que a gente ficou desse jeito, a gente resolveu. Ele pediu a minha mão, e pediu a mão aos meus pais. Está pensando o quê? Em português, ele escreveu. E daí eu casei, né? Fui morar na França, optei por morar na França, porque ele não tinha condições de vir para cá, para o Brasil, ele não falava português, eu não falava francês também, e a gente estudou, eu aqui, ele lá, e depois, quando nos casamos, a gente passava assim horas fazendo ditado, eu em português para ele e ele em francês para mim. Ele aprendeu, agora ele fala perfeitamente português, muito bom. E daí o que aconteceu? Claro, eu com a teimosia minha, eu falei, eu vou chamar minhas irmãs que iam muito me visitar, né? Porque eu vinha pouco ao Brasil. E nesse meio tempo eu falei, eu quero brincar da gente cantar, nós três, Marizinha, Regina e eu. Vamos formar um trio de brincadeira e cantar numa boate aqui em Paris. E elas toparam, vieram me visitar, vamos lá. Formamos um trio. Ela, como é que é o nome do trio? A gente nem sabia o nome do trio. Então, vamos lá, chamar de trio Esperança? Trio Esperança já existiu, então vamos lá. Trio Esperança 2.0. Exato. E fomos para uma boate brasileira, e no início éramos nós, o Gerard, que nos acompanhava no teclado, e fomos cantar músicas brasileiras. Um dia, quem chegou lá, um artista francês, que nos viu e falou, vamos fazer uma turnê comigo. Tudo, juro que aconteceu desse jeito. Vamos fazer uma turnê? Ficamos 2 anos com viajando pela França, pela Europa inteira, e nesse meio tempo alguém nos pediu, um diretor de gravadora nos pediu para fazer um disco a capela. Gravamos um disco e estourou o disco na Europa. Começamos a fazer turnê, Regina, Marizinha e eu, terceira formação do Trio Esperança. Se chamava Trio Esperança. Que maravilha, que maravilha. Incrível, né? Uma coisa surrealista, eu acho. Vinha,
A gente tem mais algumas telas aqui para te mostrar sobre a sua carreira aqui também, principalmente em relação ao interesse. O que lidera, né? Os estados que mais lideram. A gente estava conversando, Cíntia já se identificando, porque é do Rio, e perguntando o bairro que ela morava. E Rio de Janeiro é, de fato, o estado onde o interesse por Evinha lidera. Depois do Rio de Janeiro vem Distrito Federal, Espírito Santo, Ceará e Bahia. Isso de alguma forma, mexe com você, Evinha? Tanto se você souber a sua, né? Pensando na sua história, de toda a sua trajetória, mexe com você, principalmente saber que Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar? É incrível, eu não sabia esse interesse, essa pesquisa, eu acho maravilhoso isso. Mas o Rio de Janeiro, eu nasci aqui, né? Nasci no Rio de Janeiro, então não tem. Eu estou espantada assim de ver esse interesse enorme. Mas e a Bahia? A Bahia tem muitos anos que eu não vou na Bahia. Assim, profissionalmente falando, eu adoro a Bahia, adoro. Todo o norte, nordeste eu adoro. E Espírito Santo, agora. Nunca fui fazer um show no Espírito Santo. Nunca. Agora, então eu vou lá. É bom já para anotar, né? Me dá uma. Já vou anotando que aí vai ser uma coisa boa. E é emocionante isso, porque eu não tenho muita ideia do que acontece. Eu não tenho muita ideia, como eu estou radicada lá na França há muitos anos, eu venho mais ao Brasil para ver minha família, para passear, são minhas raízes, então eu tenho necessidade de vir aqui, né? E eu não tenho tempo de viajar pelo Brasil, a não ser profissionalmente, porque a gente vem, minha família é muito grande, né? Então, e meus amigos, ainda tenho amigos de colégio, às vezes me escrevem, eu acho assim, maravilhoso, me escrevem assim no Instagram, a gente estudou junto, é muito legal. Que legal. Aí eu vejo a pessoa e falo, é muito, muito bacana isso, muito. Já passa para Então, já passa para a sua produção, ó, temos que ir nesses lugares, então, profissionalmente, já que agora você está vindo ao Brasil com muita frequência, justamente por causa do trabalho, né? O que é uma surpresa. Ei, agora, produção, vamos nesses estados aí, eu quero muito. A gente quer mostrar uma tela que a gente gosta muito também, que são as músicas mais ouvidas no YouTube nesse último ano, né? A gente tem aí na lista Esperar Pra Ver, Virou Lágrimas, Só Quero, Que Bandeira, Olha Eu Aqui, ninguém me perguntou, mas a minha preferida da lista é Que Bandeira, que abre o disco Cartão Postal de 71, que a letra, inclusive, é do Marcos, né, dos Irmãos Vale. E eu queria que você falasse o que você achou dessa lista aqui, qual que é a sua preferida, se é que há uma preferida. É isso que eu ia falar. São todas minhas preferidas. Eu adoro. O Esperar Pra Ver é um orgulho, porque tem duas músicas dos meus irmãos. Sim. O Olha Eu Aqui, é do Roberto Correia. O Esperar Pra Ver é do Renato Correia, com o Guti Guarabira. E é tão prazeroso cantar essas músicas. E o Que Bandeira, o Marcos Vale, é uma das minhas preferidas também, porque o Marcos sempre foi... a gente se conhece há muitos anos. Quando a gente era da Odeon, tinha uma salinha ali na Odeon, onde todos os compositores, nós nos reuníamos, né? Muito, era uma coisa que não acontece mais. E tinha Taiguara, Ivanins, Guti Guarabira, Renato Correia, Marcos Vale, e todo mundo mostrava música, assim, sabe? Totalmente descontraído. E o Que Bandeira veio assim, com o Marcos. Aliás, o Marcos, a gente vai se encontrar, aliás, se encontrou já, para fazer um show juntos. E é muito orgulho para mim reencontrar o Marcos. A gente se falou para esse show e a gente vai se reencontrar rapidinho agora para cantar juntos, para curtir juntos, né? Ele faz parte das pessoas, dos artistas e compositores que eu respeito muito, muito. Que Ele maravilha. é um gênio, né? Realmente. Demais.
É um gênio. Agora, Não, só trazer uma favor. informaçãozinha rapidinha aqui, que Bandeira é uma música que quem tá ouvindo muito é a nossa produtora, a Taya Nicati. É. Ela mandou aqui pra gente, ela falou, Tayane. nossa, eu não consigo parar de ouvir, adoro, tô adorando. ela que tem E é só mesmo, para o né? nosso Quantos ouvido, anos, quantos a anos você Taya? tem, Taya? 24, olha 24 que legal. anos, tá? E é a preferida dela. E que Não, é é demais. muito É. bom isso. Essa Aham. música é uma delícia, É né? muito boa, muito boa. E sabe que eu vi outro dia, tem uma artista britânica, Liane La Havas, ela gosta muito da música brasileira. E ela postou recentemente também lá a foto, né, do aplicativo de música, ouvindo a Evinha Que Bandeira. Eu queria até te ouvir, Evinha, sobre como que a sua música é recebida fora do Brasil, né? Outros artistas já conheciam um pouco a sua carreira, até antes mesmo. Quando eu vi esse story da Liane, foi bem antes do BK lançar o Aham. disco dele. Então, queria saber como é que é a percepção da sua música aí fora do Brasil. Eu recebi um convite, é engraçado porque o Esperar para Ver, antes do BK, de ter sido feito esse sample, foi um americano que se chama Colo, que me enviaram um vídeo que ele fez, dizendo, é um americano, né? Dizendo, se vocês gostam de música brasileira, olha aqui, ó, venha, esperar para ver. Eu fiquei assim, ué, quem é esse DJ, né? DJ, e depois disso, de viralizar com o BK, eu recebi recentemente um convite para fazer uma turnê nos Estados Unidos. Uau! E é a primeira vez que me convidam, a gente está em negociação para ver como. Eu esqueci o inglês, porque eu falo francês, eu falava inglês, agora eu não falo mais. É uma confusão aqui na cabecinha da vovó. Ah, Evinha, Então, queria falar agora... Ah, desculpa, pode concluir, perdão. Não, vai. Não, Fala, vamos lá, vamos lá. Já concluí. É pra gente falar um pouquinho agora do seu álbum Cartão Postal, que vai ser relançado agora nesse ano. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse disco e o quanto ele marcou a sua trajetória e também se essa decisão de relançar esse álbum, esse trabalho tão espetacular, também tem a ver com esse momento agora, né? 2025 teve essa questão do BK, também o outro rapper. Se isso também tem a ver, né? Se casa, claro, essa decisão de você fazer esse relançamento também agora. Foram pedidos, solicitações, sabe, um pouco de repente. Essas solicitações de relançar por outros selos que não sejam a Universal, veio ao mesmo tempo que esse sample foi realizado. Foi tudo ao mesmo tempo. Uhum. O Cartão Postal é um dos meus discos preferidos, porque foi feito quase no início da minha carreira solo. É o segundo disco, né, do Cartão Postal. E esses compositores que eu acabei de citar para você, tem o Taiguara, tem o Marcos Valle, tem o Ivan, todos eles faziam parte dessa vontade de cantar. Depois, quando eu realizei que eu era uma cantora solo, de carreira solo, todos esses compositores me deram uma força enorme. E o Cartão Postal foi feito dessa maneira, de compositores que chegaram a mim, chegaram ao Renato, que era meu produtor musical, né? Chegaram a ele e ele me propunha músicas desses compositores. O que eu queria mais? Era maravilhoso chegar, eles chegavam e, olha, tem uma música, cada uma mais linda que a outra. Então, eu falei, então é o momento de fazer um cartão postal. Nós fomos para Los Angeles, justamente, eu e minhas irmãs, eu tinha essa mania também de chegar e, vambora! E Só vai. Elas falavam, tá bom, vamos. Eu comprava uma passagem e a gente se mandava para os Estados Unidos. E fomos para Los Angeles. E a música Cartão Postal faz parte de uma verdadeira aventura nossa, das minhas irmãs e eu,
em Los Angeles. E esse cartão postal que eu fiz é realmente dessa viagem que a gente fez para lá. E foi muito bom, foi prazeroso, é uma viagem pura e bonita. Então, os compositores se inspiraram nessa música, e o disco se chama Cartão Postal. Depois eu fiz vários outros discos, mas esse aí é o meu bebê. Vou até pedir para a nossa produção jogar aí na tela a capa do cartão postal, que é muito bonita, é muito simpática. E esse disco já tinha sido lançado por aquele clube de vinil, 3 selos da fábrica Roncinante. Inclusive, eu assino o disco. Aí eu estava aqui com a Larissa, eu vou receber o disco porque eu assino, porque vai ter uma tarde de autógrafo, inclusive, né? Só que aí esse disco já foi lançado, então eu não vou receber ele agora. Eu vou ter que entrar na fila para comprar o relançamento. Exatamente. Mas olha que legal, tá dizendo aqui que inclusive... Eu tô de olho nesse disco também. Eu já quero o meu, porque eu coleciono vinil, né? Olha que legal, esperar para ver... Olha, eu ofereço para vocês com muito prazer. Vai ser uma alegria. Vai ser uma honra. E olha que legal, esperar para ver que tá nesse álbum, ela já foi tema de comercial na Espanha e na Estônia, para você ver realmente a força da Evinha mundialmente falando, né? Muito legal. Na Estônia? Pois é, nem você sabia. Na Estônia? Nem você sabia. Pois tá lá no site do selo que relançou o seu disco. Eles colocaram... É muito legal esse selo, tá? Eles contam a história inteira ali do álbum. Evinha, à vontade é recebê-la aqui pessoalmente. Eu espero que a sua ponte Brasil-França continue, porque a gente quer muito ter você aqui pessoalmente. É um papo que não dá nenhuma vontade de a gente terminar. Infelizmente, né? Tem tempo, tem gente para gravar aqui daqui a pouco no estúdio. Mas pra gente... Já passaram 45 minutos, por incrível que pareça. Não né? parece, tá sendo maravilhoso. não parece. Né? É muito legal a gente ver o resgate da você ainda, né, sendo homenageada em vida, sendo resgatada em vida, né, com tanta lucidez, com a mesma voz cristalina impecável, né, de tantos anos atrás. E, enfim, muito bonito ver que você, né, ao lado do BK, também está redescobrindo, né, descobrindo outros gêneros musicais, reencontrando o público, né, que era o seu público e o público jovem. Vem aí o Rock the Mountain, que é um grande festival de música brasileira aqui no país, que ela vai participar. 13 de novembro, Grammy Latino, torcendo para você levar esse prêmio, primeira indicação da sua carreira, né? E, enfim, não dá para a gente não terminar com música, né? Acho que a gente decidiu aqui rapidamente entre nós que vai ter que ser Que Bandeira, porque conquistou o coração de todo mundo. Uma palhinha pra gente ter esse privilégio de ouvir Evinha assim ao vivo no nosso Pretoteca, gente. Quase um ano atrás que eu tenho muita paz, quase um ano tem e tudo muito bem. Se eu não voltar, não vá se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara disso a chorar. Chega. Maravilhosa. Eu fiz exercício. Maravilhosa. Evinha, que honra ter você aqui, recebê-la. Muito obrigada por abrir espaço na sua agenda corrida para conversar com a gente. Ó, te amo. Falou a fã aqui, pronto. Prazer todo meu. Muitos beijos para você. Foi uma honra. Sucesso sempre. A gente vai seguir te acompanhando aqui, como a gente já fez muito tempo e muitos anos de vida e continuamos agora. Evinha, um grande beijo para você e sucesso sempre. Obrigada demais. Obrigada, Evinha. Obrigada a você, né, que ficou com a gente aqui em mais um Pretoteca. Cada vez mais vai sendo mais especial ainda o Pretoteca, né? Estar em contato com a nossa história, poder contar um pouco da história do nosso povo preto, que continua produzindo e fazendo música belíssimamente. Mas é um programa que não seria feito só conosco, né? Só entre nós, é impossível sair do papel. Então vamos dar os nomes aqui da nossa equipe? Vamos, agradecimentos especiais, Vamos né? lá, o Glauco Genovese é o operador de switcher, que é a sala de controle que comanda tudo isso aqui. É ele que aperta botão, que troca a câmera, que faz um trabalho brilhante com a gente aqui. Tem também o Zé Florentino, que é o que gera os dados que a gente usa aqui na sala digital. E as nossas produtoras, né? Nossas produtoras, Tayane Cátio, ela que faz acontecer, ela faz a magia aqui. Vocês não têm ideia como essa menina trabalha e arranja só gente grandona, assim como Evinha. Também a Beatriz Alencar, que é nossa produtora também, mas faz a edição desse programa. E ele, o mestre Zé Antônio de Araújo, nosso sonoplasta, que deixa esse episódio lindão que você acompanha no nosso Spotify e também no Dial da Band News FM. Gente, muito obrigada, viu, a todos vocês que fazem esse programa junto com a gente. Um beijo pra você, um beijo, Evinha, um beijo pra nossa equipe e até o próximo Pretoteca. Tchau, tchau. Tchau. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu?
te situa a chorar de maneira É isso, hein? Missão cumprida.